Olá pessoal, que bom estar de volta com um novo vídeo. Então, hoje um assunto de extrema importância na sobrevivência. Como determinar no local se a água de um curso d'água é potável ou não potável. Então, você vai ouvir ou ler frequentemente que é impossível analisar isso no local. No entanto, vamos ver que com um mínimo de experiência e treinamento, isso é totalmente possível, absorvendo o que vamos ver neste vídeo. Você poderá classificar rapidamente qualquer curso d'água em uma escala biológica com precisão suficiente para conhecer sua qualidade aproximada. Tudo isso sem equipamento e na maioria das regiões do mundo, então hoje vai ser preciso se concentrar um pouco mais, porque para nossa análise biológica precisaremos nos interessar pelos pequenos invertebrados de água doce, que são pouco conhecidos. E vamos ver, no entanto, que com alguns conhecimentos básicos vamos encontrá-los e identificá-los facilmente. Então acontece que alguns invertebrados, certas larvas de insetos em particular, são muito sensíveis à poluição e vão nos servir como bioindicadores. A proliferação de metais pesados, pesticidas, fertilizantes e poluição doméstica em geral causa o rápido desaparecimento de algumas espécies. Então, para simplificar, em um curso d'água não poluído, vamos encontrar sistematicamente um grupo faunístico bem específico. Então, nosso objetivo é procurar esses diferentes invertebrados de água doce, identificá-los para garantir a potabilidade da água. Então será necessário ter uma boa visão de perto e às vezes até mesmo uma lupa, onde a ajuda de um telefone celular pode realmente ser útil para evitar confusões entre as diferentes ordens de insetos. Para aqueles que vão praticar e adquirir experiência, vocês saberão rapidamente usar essa técnica para diferenciar uma água potável de uma água suspeita, de uma água não potável. Então, o método que vamos ver hoje é um método confiável em condições de sobrevivência, mas é claro que é um modelo que vai ter algumas limitações. Então, primeiramente, é um método que vai dar excelentes resultados em áreas de água corrente ou viva e que será menos relevante em águas calmas ou paradas, como em lagos. Lembre-se que em águas calmas muitas vezes faltarão indícios, e sem eles será difícil estabelecer um diagnóstico. Teremos o mesmo problema quando estivermos muito fundo, perto de uma nascente, mas aí bastará caminhar algumas centenas de metros para que o biótopo se organize um pouco ao redor desse curso d'água. Digamos que a cerca de 500 metros a jusante da nascente, as condições geralmente estão reunidas de forma que você possa fazer um diagnóstico correto. Então, outro limite mais problemático é o das poluições pontuais, sejam elas de ordem física, química ou biológica. Aqui vamos falar de um cadáver de animal ou de um produto químico que tenha sido despejado, a montante do ponto de captação ou no próprio ponto de captação. Então, é necessário ficar atento e buscar soluções, porém sempre haverá risco em casos de poluição pontual. Então, a escala biológica que vamos ver hoje vai nos informar sobre a qualidade da água, do curso d'água no trecho considerado. Quando obtivermos uma boa pontuação nessa escala biológica, significa que a água é potável e que a qualidade da água é irrepreensível a longo prazo. Ressalta-se que nossas observações biológicas considerarão os efeitos cumulativos das poluições passadas e presentes. A técnica que vamos ver hoje é, de modo geral, mais confiável e mais sólida do que simples análises químicas pontuais que seriam feitas no mesmo curso d'água no mesmo dia. Em ambos os casos, seja a escala biológica feita pela observação que proponho hoje, ou a análise química feita por um laboratório, a limitação sempre vai permanecer. Que uma poluição pontual tenha ocorrido no dia da coleta. Portanto, é um risco que será aleatório, já que você está na natureza e será impossível controlar tudo. Última restrição, a técnica não funcionará nos estuários, em águas salobras, águas salgadas, nem nas regiões polares. Então vamos agora direto ao ponto. Vamos ver as poucas classes de invertebrados que vão nos interessar. Vamos nos concentrar nas famílias que encontramos nas águas potáveis ou às vezes em águas quase potáveis. Então, eu vou classificá-las das mais resistentes à poluição, que são justamente aquelas que vamos encontrar nas águas potáveis, mas eventualmente também em águas potáveis de má qualidade ou de baixa qualidade, pelo menos as mais resistentes à poluição. Então, estas aqui serão aquelas com a maior sensibilidade à poluição, ou seja, aquelas que só vamos encontrar em águas de excelente qualidade. Então, todos os invertebrados de água doce
que vocês eventualmente vão encontrar nos cursos d'água, dos quais eu não vou falar, são invertebrados de água doce ou larvas que são muito resistentes à poluição. Portanto, vamos encontrá-los tanto em cursos d'água poluídos quanto em não poluídos. Por isso, eles não são bons indicadores. Então, falarei pouco ou nada sobre eles, dependendo do que encontrarmos no local. O objetivo do exercício é focar nos mais sensíveis. São esses que vão nos interessar e são desses que vamos falar. Então, vamos começar pelo ramo dos moluscos. É bem fácil, porque só um vai nos interessar. Trata-se da patela, na patela dos rios Oensili, que vamos encontrar em toda a Europa, também vamos encontrar no norte da África, na África subsaariana, em alguns países nos Estados Unidos, na América e também na América Central. Então, quando estamos em campo, num primeiro momento, nos dedicamos à busca dessas patelas. Por quê? Então, porque é um molusco muito fácil de encontrar quando sabemos onde procurar, como procurar, obviamente. Em segundo lugar, é uma busca que não vai exigir nenhum equipamento. Então será muito fácil e rápida, geralmente feita quando há exemplares. E em terceiro lugar, porque é um molusco que vamos encontrar quase sempre em águas potáveis, sob certas condições. Mesmo assim, vamos ver quais são um pouco mais tarde. Vale lembrar que será difícil encontrá-los acima de 500 ou 600 metros de altitude. Então, se vocês entenderam bem, podemos encontrar patelas em águas potáveis ou não potáveis, mas que estão próximas da potabilidade. Portanto, é preciso ter cuidado. Podemos dizer que é um elemento-chave que vai nos orientar rapidamente para o restante das nossas investigações, de forma a aprimorar o diagnóstico. Então, para encontrar as patelas, vamos nos concentrar nas pedras, nos pedaços de madeira morta que estão no fundo do leito do riacho. Geralmente você também pode encontrá-las nos cascalhos, na areia, mas é mais difícil. Será preciso garantir que elas estejam realmente vivas. Saiba que quando elas estão grudadas nos pedaços de madeira ou nas pedras, geralmente estão vivas. Se você encontrar algumas mortas, elas não têm valor diagnóstico, pois pode ter ocorrido uma poluição, obviamente, e tê-las matado. Então, geralmente, elas têm 1 milímetro ou 2 milímetros no máximo. Vamos olhar isso mais de perto, como aqui. Pronto, se você só tiver que lembrar de uma coisa deste vídeo, é realmente a busca pelas patelas. Então vamos ver que isso não é suficiente, mas ainda é uma verdadeira chave de identificação para a busca de água potável em situações de sobrevivência. Em todo caso, quando você encontrar patelas, não correrá grandes riscos ao beber a água diretamente. Antes de passar para o reconhecimento das larvas de insetos, que são ainda mais sensíveis à poluição do que as patelas, vamos abordar um conceito fundamental, que é o conceito de diversidade faunística, que vamos encontrar no curso da água em questão. Assim que você tiver determinado a presença ou não de patelas, você vai coletar e registrar o máximo possível de invertebrados diferentes. Então, esse conceito de diversidade faunística, diversidade de famílias, vai nos dar uma indicação muito boa sobre a qualidade geral da água. Sistematicamente, quanto maior a diversidade, melhor é a qualidade da água. Então, atenção, não é o número de indivíduos iguais que vai nos interessar ou de indivíduos da mesma família, mas sim a diversidade das famílias encontradas. Então, as larvas de todos os tipos, os moluscos, os crustáceos, os vermes, etc. Então, se, por exemplo, você se depara com uma invasão de patelas, que é um caso clássico, e praticamente não encontra mais nada, sem invertebrados de água doce, o que será relativamente raro, você certamente estará diante de uma água não potável ou realmente no limite da potabilidade. Então, será preciso realmente se questionar. Por outro lado, se você encontrar uma grande variedade de invertebrados de água doce na mesma área com suas lapas, aí você estará quase certamente diante de uma água potável. Então, vamos ver um pouco mais adiante como fazemos para determinar isso. Então, essa diversidade, quando existe, ela sempre vai reforçar a qualidade da água na nossa escala biológica. Então, essa noção de diversidade, vamos dividi-la em 3 categorias. Os cursos d'água, onde encontramos de 5 a 9 famílias diferentes, aqueles onde vamos encontrar entre 10 e 14 famílias diferentes, e aqueles onde encontraremos mais de 15 famílias diferentes de invertebrados de água doce, todos juntos. Então, para a coleta das larvas agora, em particular, você pode usar um fio
tratado, uma peneira fina ou qualquer tipo de tecido, mas na verdade sempre é possível se virar com o que se tem à disposição. Então aqui eu vou usar um galho de amora que vai ser útil para mim. Prefira usar tecidos claros quando for utilizar tecidos, para que você possa identificar bem suas capturas. Então aqui vou usar apenas o que tenho à mão, o que tenho nos bolsos. Eu me coloquei voluntariamente em uma situação parecida com a de uma sobrevivência real para que seja mais realista. Mas é importante saber que se você tiver uma peneira ou um filtro de boa qualidade, bem fino, obviamente vai ser mais fácil coletar as larvas de insetos. Então, a partir de agora, vamos procurar o máximo possível de indivíduos de invertebrados, de água doce, na verdade. Então vai ser preciso procurar em todos os vegetais flutuantes, na espuma, nos pedaços de madeira, os pedaços de madeira que flutuam, que estão entre duas águas e também os que estão no fundo. Então, para obter um resultado correto e uma boa imagem do que vamos encontrar na área, será necessário fazer uma busca ativa de cerca de meia hora. Então, aqui está o método, muito simples. Então, encontramos duas sequências da Gamari, obviamente, então vamos ver isso mais de perto. Mas também parece que talvez tenhamos alguns efemerópteros ou plecópteros. Então, podemos passar de meia hora em termos de pesquisa sem problema, se quisermos, mas de qualquer forma teremos que fazer uma pesquisa concentrada. Portanto, foquem suas pesquisas em no máximo 50 metros lineares do curso d'água. E para um melhor diagnóstico do curso d'água, tentem encontrar nesses 50 metros uma diversidade na natureza do curso d'água. Ou seja, com áreas de pequena aceleração, áreas como aqui, onde é um pouco mais calmo, vocês terão uma diversidade melhor. Então agora vamos passar para as larvas de insetos, que são ainda mais sensíveis às diversas poluições e que vão nos permitir refinar nosso diagnóstico. Como reconhecê-las? Vamos ver as larvas de efêmeras, as larvas de manas, que também chamamos de efemerópteros e que também vivem na água. Então, o elemento mais distintivo dessas larvas, os efemerópteros, é que elas vão ter, em sua grande maioria, 3 cercos. Os cercos são um tipo de antena localizada na parte traseira do inseto, na região caudal. Na verdade, você tem 2 cercos e um paracercos. Elas também têm brânquias móveis laterais dos 2 lados do abdômen, que muitas vezes são bem visíveis. Então, há alguns erros possíveis com certas larvas de libélula que têm 2 lâminas caudais, mas que são diferentes e mais largas do que os cercos. Esses efemerópteros são encontrados em todos os continentes, exceto nas zonas polares, Islândia e algumas ilhas do Pacífico. Também são encontrados em águas calmas, às vezes em lagos. Então essas larvas, quando estão bem desenvolvidas, têm cerca de 1 centímetro de corpo e quase 1 centímetro de caudas. Então, com uma boa visão, dá para reconhecê-las facilmente, não tem erro, não dá para perder quando se sabe o que está procurando. Elas são encontradas em todas as estações e de diferentes tamanhos, a depender de seu desenvolvimento. Claro, é importante saber que elas geralmente vivem 2 anos na água antes de se transformarem em insetos voadores. Isso significa que vamos encontrá-las o tempo todo, tanto no verão quanto no inverno, no trecho considerado. Então, para a busca dos efemerópteros, normalmente nos concentramos na margem dos riachos, na beira, em troncos submersos, musgos, folhas submersas, plantas, etc.
É aí que você vai encontrar o máximo de efemerópteros, mas também todas as larvas. Nas nossas regiões existem centenas de espécies de efemerópteros, mas todos se parecem e têm aparência semelhante, sendo fáceis de reconhecer. Eles vão nos dar uma nova indicação sobre o estado de poluição da área. Esses efemerópteros têm, na maioria das vezes, capacidades de resistência físico-químicas menos importantes do que as lapa. Eles são, portanto, mais sensíveis à poluição em geral. E o fato de encontrá-los vai nos dar mais confiança em nossas pesquisas. Então, quando encontramos efemerópteros, já sabemos que normalmente estamos lidando com uma água potável cuja qualidade tende a aumentar. Mas algumas famílias de efemerópteros têm a mesma sensibilidade à poluição que as lapa, então, por precaução, vamos classificá-las na mesma categoria. Uma vez que tivermos determinado que a água é potável, poderemos avaliar seu nível de qualidade. A qualidade da água, vamos classificá-la em 3 categorias. A, água de ótima qualidade. B, água de boa qualidade. C, água de qualidade média, mas ainda potável. Saibam que vocês não terão problemas ao beber essas águas, né? Em todo caso, a curto prazo, dentro dos limites que mencionei no início do vídeo. No final do vídeo, vocês terão uma tabela resumida que permitirá classificar sua água potável nas 3 categorias, de acordo com o que encontrarem na zona. Então já podemos perceber que as patelas e os efemerópteros só são encontrados em águas próximas da potabilidade ou em águas potáveis. E se vocês não encontrarem nada mais sensível à poluição, a tabela indica que na maior parte dos casos a água será classificada como BO 1C, o terceiro invertebrado, que vamos ver agora, quando a qualidade da água melhora ainda mais, são as larvas de frigane, que na verdade se chamam tricópteros. Com estojo são conhecidas como porta-madeira, seu nome comum. Então, encontramos eles exatamente como os efemerópteros em todo o planeta, ou quase até 2.800 metros de altitude, desta vez. E também existem milhares de espécies, mas com grandes características em comum. Então são larvas que vivem permanentemente em seus estojos, que são feitos com madeira, areia, pequenas pedras, conchas, etc. Então a cabeça dessas larvas fica para fora do estojo, e a gente as encontra no fundo, ou até mesmo nas plantas, nas algas, nos musgos. Então, eles geralmente têm entre 1 centímetro e 2 centímetros, então são bem fáceis de reconhecer. E quando adultos, são insetos voadores peludos que se parecem um pouco com mariposas. Então, quando encontramos esse tipo de larva, realmente estamos diante de um salto qualitativo na qualidade geral da água. Agora, há poucas chances, quando encontramos, de nos depararmos com uma água não potável, sob. Então aqui eu faço isso com um lenço, porque peguei isso hoje. Mas enfim, dá para fazer com um chapéu, um boné, pode ser feito um pouco com qualquer coisa. Aqui tem uns camarões, umas larvas também, mas que não têm interesse. Olha, isso aqui é um porta-madeira, então isso aqui é um tricóptero de estojo, a princípio, que vai nos interessar. Então aqui a larva está dentro. Este aqui é feito de pequenos gravetos de madeira, porque aqui estamos em uma área florestal e praticamente não há cascalho. Última larva que vamos ver hoje. Os mais sensíveis à poluição são encontrados cada vez menos. São as pérolas, os plecópteros, que na fase adulta são pequenos insetos voadores alongados. Então a gente ainda os encontra pelo planeta inteiro. E essas larvas geralmente medem de 1 a 2 centímetros quando estão bem desenvolvidas. Então, hoje em dia, esses plecópteros são encontrados principalmente nos trechos superiores dos rios, nas áreas de truta, com frequência. Então vamos reconhecê-los focando nas cercas, que desta vez são em número de 2, ao contrário dos efemerópteros, que têm 3. Já vimos isso. E vale notar que nunca há brânquias móveis na região do abdômen. Além disso, os plecópteros têm sistematicamente 2 garras em cada pata. Normalmente podemos diferenciá-los a olho nu, mas quanto às garras duplas, isso é difícil. Será preciso usar uma lupa ou o celular. Então não confunda eles também.
tricópteros livres que têm 2 brânquias caudais e que ainda assim são bem diferentes dos cercos. Alguns efemerópteros também têm 2 cercos, mas eles são muito raros e têm sistematicamente brânquias laterais. Então, geralmente podemos diferenciá-los a olho nu. Os plecópteros só são encontrados em águas sistematicamente não poluídas, muito puras, potáveis, então realmente é um marcador decisivo quando encontramos plecópteros. Aqui pequenos caracóis em espiral com uma concha em espiral, esses são muito resistentes à água, mesmo poluída, então isso não me interessa. Por outro lado, eu anoto isso acrescenta mais uma espécie à diversidade faunística. Então, no fundo, eu encontro vários tipos de vermes, pelo menos 3 diferentes. Então, isso é interessante para a diversidade. Mas os vermes, eles são muito resistentes. Geralmente, às diversas formas de poluição. Então, isso não vai me interessar muito. Por outro lado, vejo a princípio um efemeróptero que vai me interessar. Ele vou ter que colocar de volta na água em um copo ou algo assim para ter certeza de que vou conseguir identificá-lo direito. Principalmente em relação ao número de cercos. Às vezes teremos muito pouco material disponível, podemos facilmente colocar detritos sobre uma pedra grande, capa de chuva ou qualquer superfície lisa. Isso vai nos permitir identificar bem os insetos e as larvas de insetos que estão na área. Pronto, uma vez que você fez essa pequena pesquisa que leva pouco tempo e pouca energia, se você não encontrar patel em um primeiro momento e nenhum inseto do qual eu falei ou nenhuma larva de inseto da qual eu falei, isso não é um bom sinal, especialmente se você estiver na presença, ao mesmo tempo, de muitos vermes ou muitas sanguessugas que são resistentes ou até muito resistentes à poluição. Nesses casos, a água não é potável, você vai precisar fervê-la, filtrá-la ou tratá-la. Por outro lado, se você encontrar muitos invertebrados resistentes à poluição, mas que estão acompanhados de uma boa diversidade faunística, mais de 15 famílias, por exemplo, e que você também encontra larvas de insetos das quais falamos hoje, você terá água potável, poderá bebê-la diretamente com certeza em condições de sobrevivência. Para contornar o problema das poluições pontuais, agora existem 2 soluções. Primeira solução, podemos fazer uma pesquisa minuciosa a montante do ponto de coleta por cerca de 500 metros. Isso é aconselhável e vamos verificar bem se não há áreas onde os animais pisam com frequência, se não há fezes de animais, se não há detritos específicos ou carcaças de animais. Isso ainda vai garantir certa segurança para a sua coleta. A segunda solução é que você pode cavar um buraco, quando for possível, na margem do curso d'água, e o buraco vai se encher naturalmente. E você poderá se abastecer de água ali, partindo de uma boa qualidade da água do seu curso d'água. Com essa técnica você vai filtrar as poluições que poderiam ser intempestivas e pontuais. Então é uma maneira simples e natural de fazer isso. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto que você vai encontrar facilmente no canal. Mais uma coisa, você pode usar esse método para identificar os melhores pontos de coleta perto da sua casa, analisando os diferentes cursos d'água.
Se algum dia você precisar se abastecer de água de boa qualidade, em alguns casos é melhor evitar áreas muito movimentadas, como fontes onde todo mundo corre em certas circunstâncias. Nesses casos, as fontes são lugares menos seguros. Sejam públicas ou privadas, elas são sempre muito conhecidas. Abastecer-se de forma discreta, mesmo que seja preciso filtrar um pouco uma água que já se sabe ser muito boa na origem, pode ser interessante em alguns casos. Esse método é um método proveniente de pesquisa científica, claro, validado, propositalmente simplificado e cauteloso, de forma a ser utilizável em campo, sem equipamento e apenas com alguns conhecimentos básicos. É um método operacional e é isso que vai importar para nós no campo. Esse é um conteúdo que você vai encontrar muito raramente ou talvez nunca, então faça bom uso dele. E eu te vejo em breve em um próximo vídeo.